Meu nome é Maria Clara Soares. Tenho 62 anos. Moro em um apartamento antigo no Tatuapé, zona leste de São Paulo. Quarto voltado para a rua, janela que escuta ônibus, cheiro de padaria às 6 da manhã e a vizinhança que já conheço, pelo nome. Fui professora primária por quase 30 anos. Hoje me aposentei, tenho uma pensão modesta, 2 gatos, a Pretinha e o Nico, e uma rotina que oscila entre o centro comunitário, onde dou reforço escolar 2 vezes por semana, e longas tardes observando a cidade pela janela, com uma xícara de café que insiste em ficar morna. Emocionalmente, eu diria que estou numa espécie de limiar, segura da minha independência, mas ainda vulnerável às memórias que se apertam no peito como um nó. Vivo entre pequenas alegrias e ecos de um passado que volta quando menos espero. Antes de continuar, se você aprecia histórias reais e talvez um pouco duras, por favor, considere se inscrever. Contar isso não é fácil, mas talvez alguém aí precise ouvir. A frase veio como um tapa, seca, direta, sem espuma. Você só dá despesa. Foi dita pela minha filha, Sofia, com a voz de quem pratica a dor costumeira. Estávamos naquela tapiaria perto do metrô, o restaurante que frequentamos às vezes quando chegamos a um acordo por telefone e resolvemos transformar isso em almoço. O calor abafado da tarde, o cheiro de massa e óleo quente, as vozes misturadas das pessoas, e ela apontando o guardanapo amassado, dizendo aquilo como se fosse um brindes. Lembro do gosto metálico no fundo da boca, como se tivesse engolido moeda. Sorri. Sorri porque, naquele sorriso, havia algo que eu não podia exteriorizar em lágrimas. Reconhecimento. Não culpa. Não mais. Um sorriso pequeno, contido que talvez foi interpretado como fraqueza, mas que para mim foi como fechar a tampa de uma caixa que eu mantive aberta por anos. Sorri e disse: Sofia, eu sei. Ela fez uma careta, envergonhada, provavelmente satisfeita de ter ferido. Não sabia que aquele sorriso era a antecâmara de uma decisão. Naquela noite, o apartamento estava quieto, além do comum. O relógio fazia o seu tique-tique habitual. A chuva começava a bater no parapeito com aquele cheiro de terra molhada que tem em São Paulo, uma mistura de asfalto e manjericão de janela alheia. Não consegui dormir. O corpo me traiu com um frio na espinha que parecia vir das costuras, da pele. Lembrei das noites em que troquei tarefas por segurança, quando engoli palavras para que nossas contas fossem pagas. Lembrei das vezes em que levei Sofia ao médico com mãos trêmulas e dei prioridade ao lanche do outro dia. Lembrei também do dia em que jurei a mim mesma que, se um dia alguém me chamasse de despesa, eu não fingiria que não ouviu. Mudei o testamento no dia seguinte. Não foi um ato de raiva infantil. Não escrevi uma carta em maiúsculas. Nem proclamei heranças na frente de ninguém. Fui ao cartório com minha carteira, a pensão, as chaves do apartamento e um saco de calmante. Ironia de quem precisa mesmo de calma. O cheiro de papel e tinta do cartório me deu uma estranha sensação de alívio, como se aquele ambiente trancado conseguisse conter as tempestades que há anos moravam soltas no meu peito. A mudança não foi só legal, foi um movimento interno. Ao assinar, senti meu corpo inteiro suspirar. Uma mistura de medo e libertação. Se isso está tocando algo em você até agora, curtir o vídeo ajuda outras pessoas a encontrar essa história. Às vezes, um like é um pequeno aceno de companhia. Não conto aqui para ser cruel com Sofia. Conto porque preciso explicar o porquê do sorriso. A criança que ela um dia foi, a jovem que se transformou por desejos e feridas, e a mulher que me chamou de despesa, não são a mesma pessoa. Mas havia naquela frase uma falta de consideração que mexeu com algo essencial. Minha dignidade. E a dignidade, quando pisada, pede reparo. O testamento foi o meu reparo, não para punir, mas para me proteger. Não sabia ainda todas as peças que iriam cair no tabuleiro. Não sabia que, abrindo essa porta, acabaria encontrando mais do que precisava para sequer respirar. Parti do cartório com um papel novo no bolso e a sensação bizarra de estar traindo e honrando ao mesmo tempo. Enquanto caminhava para casa, as ruas tinham um brilho diferente. A luz refletida nos paralelepípedos,
as bancas de jornal vendendo retratos de tempos mais leves, e eu, com o Novo Testamento dobrado como um segredo, pensando que talvez, pela primeira vez em muitos anos, havia escolhido um legado que me pertencera de verdade. Mas o sorriso permanecido no restaurante não era traço de ironia. Era apenas a primeira linha de uma história que ainda exigia explicações e, consequentemente, confrontos. Quando eu fecho os olhos, consigo ver com clareza a casa da infância, azulejos azuis na cozinha, panelas que sempre pareciam maiores do que as ocupavam. My mother, minha mãe, cantando enquanto lavava roupa debaixo de uma luz amarelada. Cresci numa cidade do interior de Pernambuco e vim para São Paulo aos 20 e poucos anos, com uma mala de roupa e um diploma improvisado de coragem. Casei com João porque, no fundo, achávamos que amor era a solução para qualquer falta. Logo, descobri que amor não paga contas nem tapa os buracos que ficam depois de uma briga que passa das mãos à alma. João tinha outros vícios além do álcool: orgulho, raiva fácil e uma mania por jogos que nos engoliu financeiramente. Lembro do som da fechadura quando saímos de casa, ele urrando promessas de mudança, e depois voltando com o mesmo olhar pesado. Saí para proteger Sofia. Escapei numa noite com uma bolsa, e nossos 2 corpos trepidando medo. Deixei algumas coisas para trás. Deixei também por um tempo a presença completa de mãe. Minha própria mãe assumiu a tarefa de criar Sofia por alguns anos, e eu, trabalhando em 2 escolas e num mercadinho, mandava o que podia pelo correio, telefonava quando havia folga. E cada centavo poupado foi uma escolha entre manter uma casa ou pagar um aluguel que nos protegesse de João. Sofia cresceu com a presença forte da avó e com a minha ausência fragmentada. E as feridas que a ausência cria foram se transformando em palavras que ela usaria contra mim mais tarde. Quando era adolescente, ela batia a porta com força e dizia: "Você foi embora." Eu respondia com explicações, sempre racionais, sempre mesquinhas perto da ferida dela. Um dia ela me disse: "Você escolheu sua liberdade e esqueceu que liberdade é também responsabilidade." Eu não sabia como consertar isso. Tentei ser presente. Fiz tudo o que achei possível. Li com ela, levei para circo, ajudei com trabalhos, de escola, chamei professores. Descobri que demonstração de amor soa vazia quando a lembrança de abandono ainda dói. No centro comunitário onde trabalho, vejo crianças e mães que me lembram de mim mesma e de Sofia. Dou reforço escolar, junto marmitas, organizo festa junina. Sinto que meu trabalho, meu afeto sem cobrança, é a maneira como reescrevo a minha história. É por isso que no testamento incluí uma cláusula a favor do centro, que parte do meu imóvel seja transformada em bolsas de estudo. Não foi um ataque, foi uma decisão de canalizar um afeto que aprendi a administrar com responsabilidade. Se você está gostando da história até aqui e quer que eu continue, não se esqueça de se inscrever. Saber que alguém está do outro lado lendo dá força para contar mais. Sério, houve traições, sentimentais, financeiras e morais, nas várias décadas da minha vida. Não só do meu ex-marido, também de amigos que acharam que a minha fragilidade era barganha. Mas o maior conflito que vivi foi sempre com os fantasmas da minha própria escolha. Deveria eu ter permanecido? Tinha eu o direito de ir? A verdade é que fui egoísta e generosa em doses que só o tempo soube medir. E Sofia, crescendo, aprendeu a transformar a ausência em acusações vocais. Quando nossa relação ficou demasiadamente tóxica, Sofia, já adulta, mudou de bairro, fez faculdade e teve um filho, o João Pedro. Era fácil vê-la como alguém satisfeita com a própria vida quando nos encontrávamos em festas. Roupas novas, um sorriso profissional, o telefone sempre ocupado. Mas sempre existia aquela rachadura, um alerta. Parecia que, quando falo de coisas que não tinha percebido e tentei justificar minhas ausências, ela se enchia de algo parecido com raiva geriátrica. Desdém. Anos antes da frase "você só dá despesa", houve uma noite em que encontrei Sofia chorando no sofá,
em que ela confessou ter sentido ódio de mim por pensar que eu tinha escolhido a vida leve enquanto ela pagava as contas. Minha resposta trêmula foi pedir desculpas. Mas pedir desculpas é barato quando se está buscando reconstrução. Eu entendi, naquela noite, que o vínculo entre mãe e filha pode ser uma corda bamba, onde qualquer passo em falso vira queda. E foi caminhando nessa corda que cheguei ao dia da tapiaria, ao sorriso e, finalmente, à caneta do cartório. Algumas semanas depois do testamento, coisa estranha começou a acontecer com meu sono. Acordava às 3 da manhã, não conseguia voltar a dormir, e a cabeça funcionava como máquina de calcular contas velhas. Puxei extratos bancários, coisa que eu evitava, talvez por medo de encarar as cifras, e percebi retiradas que eu não havia autorizado. Pequenas, quase simbólicas, mas constantes. Mensagens de aplicativos que apareciam na fiscalização de débitos que não reconhecia. O frio na barriga voltou com força. Fui até a agência, com os dedos suados, e pedi ao gerente para conferir movimentações mais antigas. Ele me olhou com paciência de quem viu muito idoso confuso, mas aceitou. Ali, entre folhas digitalizadas e prints de tela, estavam as provas. Transferências para contas que não eram minhas, compras em lojas que eu nunca frequentaria, pagamentos parcelados sem minha assinatura reconhecível. Havia um padrão. Um nome aparecia recorrentemente nas autorizações. S. Soares. Meu pulso tremeu. Não era comum, mas não era impossível que tivesse sido ela. Fui para casa e o mundo pareceu desabar sem nem estrondar. Era um ruído abafado, uma infiltração lenta. A primeira sensação não foi de raiva, foi de derrota. Eu havia passado anos tentando proteger nossa família de monstros evidentes, e no final, o monstro chegara com rosto familiar. Dormi pouco naquela noite. Acordei com o gosto da insônia. O corpo doía. No almoço, a pretinha subiu na mesa como se nada acontecesse. Ri, mas o riso foi fino. Procurei um advogado. Escolhi alguém recomendado por uma amiga do centro. Ele era prático, de uma frieza que me tranquilizava. No escritório, entre o cheiro de café e documentos, com a janela apontando para um rio, de carros, eu disse que havia mudado o testamento alguns dias antes e que havia descoberto essas movimentações. Ele pediu cópias, transmitiu calma e, com a delicadeza de quem sabe que ferida aberta dói para sempre, explicou as opções: revogação de procurações, bloqueio de saques, investigação criminal se necessário e alteração do testamento, de forma que os bens ficassem protegidos até mesmo diante de contestação. Assinamos papéis, não com vingança, mas com cautela. Decidi então fortalecer o que havia feito. Acrescentei uma cláusula testamentária que nomeava curadora temporária do meu patrimônio, uma amiga de confiança do centro, Lúcia, uma senhora de olhos claros que cuidara de mim quando tive dengue, há uns anos. Lúcia ganharia autoridade para zelar pelo imóvel enquanto se resolviam as pendências legais. Também deixei uma quantia reservada para João Pedro, o neto, porque o menino nada tinha a ver com as escolhas da mãe. No dia em que protocolei a alteração, o céu estava carregado e um cheiro de chuva me seguiu até o cartório. Me senti culpada por me proteger, como se estivesse traindo algum dever antigo que as mães carregam como troféu amargo, o sacrifício ilimitado. Mas olhando para o rosto do advogado, entendi que meu dever agora era não desaparecer por dentro. A mudança era uma tentativa de preservar o que me restava de dignidade. Se isto ressoa com você, comenta lá embaixo. Às vezes, é preciso reconhecer que proteger-se também é um ato de amor, por si e por quem depende de você. Na sequência, iniciei um processo de investigação e, com relutância e dor, confrontei Sofia. Não fiz isso telefonando. Marquei um encontro no centro durante a tarde, quando o sol entra pelas frestas das janelas e desenha retângulos de luz no chão. Havia crianças lendo no fundo, e o cheiro de giz e algodão doce das festas passadas pairava no ar. Quando ela entrou, já vi na expressão um frio conhecido. Não havia surpresa em meus olhos, só uma tristeza compacta. Mãe, começou ela, procurando um tom que era mistura de acusação e defesa. O que você quer agora? Quero entender.
respondi com a voz mais firme que pude. Que explicações isso tem, Sofia? Há retiradas que eu não autorizei. Há contas que você movimentou. As palavras foram lançadas ao ar. Olhei para suas mãos que tremiam. Não me convenci de malícia imediata. Havia sempre nuances. E foi nesse momento, no silêncio que se seguiu, que Sofia falou uma história que mexeu com todas as minhas rédeas. Contou que, por meses, vinha pagando boletos que julgava minhas dívidas, sacando da minha conta porque, segundo ela, eu não tinha vigor para ir ao banco e que escondia algumas coisas por sentir que eu não queria me preocupar. Disse que eu era frágil e que ela tomara para si o papel de protetora. Havia no tom dela um orgulho ferido e um ressentimento que se disfarçava de explicação. Eu percebi então que estávamos em duas trincheiras. Ela com a necessidade de se afirmar como adulta que cuidara de mim. Eu com a necessidade de manter autonomia. Nada, naquele momento, pareceu limpo. Pernambuco tinha raízes que nos prendiam. São Paulo, cimento que nos moldava. E eu, professora, aprendi então que ensinar limites é também permitir que o outro falhe. Só que quando a falha se confunde com invasão, é preciso agir. Quando a conversa se transformou em acusação mútua, a sala do centro se tornou pequena demais. Algumas crianças se aproximaram, ouviram pedaços, e a sensação de exposição me tomou. Algo que sempre achei íntimo, privado, agora estava diante de olhos que apenas buscavam entender. Sofia chorou, mas não de arrependimento puro. Era aquela mistura de raiva com justificativa que corrói. Falou da infância, das noites em que pagou contas que eu deixei atrasadas, da vergonha de ver a mãe sem dinheiro. Eu ouvi, e por vezes senti como se cada palavra fosse um prego batido na tampa do caixão de uma relação. Você só dá despesa, mãe, repetiu ela num momento, e eu cansei de carregar seu peso. A frase caiu como sino de igreja em tarde de domingo, ecoando, implacável. Apontei para ela com calma que pretendia firmeza. E você só dá explicação. Não aceitei que saques fossem feitos sem minha autorização. Ela riu, uma risada seca. Você acha que eu fiz por maldade? Fiz porque você não dava conta. Você não ia ao banco. Você não lia as mensagens. Eu proadultei você. A proadultação, palavra que inventa quem está entre culpar e justificar, foi o que ela usou como escudo. Havia aí também uma dinâmica de poder trocada. Ela queria criar-se como salvadora, mas no processo virou algo próximo de exploradora. Percebi então que nossos papéis haviam sido invertidos durante anos, e a inversão nos destruíra. Decidi não levar o caso adiante criminalmente naquele dia. Não porque não houvesse motivo, havia, mas porque em algum lugar, eu ainda, acreditava que uma reparação poderia vir de compreensão. Propus um acordo. Sofia reverteria os saques que pudesse, e juntos procuraríamos um mediador. Disse também que enquanto eu cuidasse dos meus documentos, Lúcia assumiria a gestão administrativa emergencial para que ninguém mais tocasse nas minhas contas sem meu consentimento. Foi um nó em parte desfeito, mas longe de reparado. Nos queninóis, dias seguintes, o bairro todo parecia cheirar a fofoca. Vizinhos que antes me saudavam com simpatia passaram a evitar meu olhar. Minha confiança foi fissurada como vidro antigo. Algumas noites, sentei na janela e olhei o movimento da cidade. E pensei, quantas vezes superei humilhações? Quantas vezes engoli palavras para assegurar que um filho tivesse almoço? Quantas vezes confundi proteção com submissão? E houve também uma reviravolta. Em meio à confusão, chegou uma carta do antigo banco informando que uma conta que eu possuía no interior, um pequeno apartamento que aluguei na juventude e esqueci, receita de um investimento torto, havia sido retomada por algum credor ligado a débitos antigos. Parecia o universo me lembrando que vida é soma de escolhas e descuidos. O que antes fora um respiro de segurança podia virar nova dor. Foi aí que minha decisão de reforçar o testamento ganhou outra camada. Não se tratava apenas de proteger-me de alguém que usou meu nome. Tratava-se de redefinir o que eu queria, que sobrasse de mim. Se minha filha não reconhecia minha existência para além da etiqueta de despesa,
Eu não tinha a obrigação de deixar a ela a palavra final sobre o meu legado. Deixei para o centro o valor suficiente para manter suas portas abertas por anos. Deixei também um pouco para o neto, João Pedro, e para Lúcia, que demonstrou regular bondade. Para Sofia, deixei uma quantia simbólica, não por punição, mas por clareza. Quem ama não pode ser consumido sem limites. Na sequência, as brigas legais que se seguiram foram dolorosas. Sofia questionou a validade das últimas assinaturas. Sugeriu que eu estava sendo influenciada. O advogado foi objetivo. Uma pessoa lúcida, assinando em plena posse de suas faculdades, tem o direito de dispor de seus bens. As discussões no MER, entanto, cavaram feridas que não sei se um dia vão cicatrizar, e então veio a noite em que, sozinha na minha cozinha, cortei um pedaço de bolo de fubá e chorei. Não chorei por ter perdido dinheiro. Chorei pela percepção de que o amor de mãe pode ser confundido com conta. E mesmo assim, há uma sensação estranha de paz. Sinto que, ao colocar limites, deixo para trás um padrão que poderia muito, bem se repetir por gerações. Se uma história minha servir para alguém no público, para que saiba que se proteger não é pecado, então tudo o que sofri teve um propósito. O processo demorou meses. Houve tardes em que o advogado vinha ao centro, explicava documentos, e eu lia as cláusulas como quem lê versos de um poema que não sabe se é triste ou libertador. Entre audiências e cobranças emocionais, havia também a beleza simples de quem me acompanhava. Lúcia, firme, com suas mãos calejadas de costura, e João Pedro, que às vezes se sentava ao meu colo como se ainda fosse aquele menino que eu ninaria. Ele tinha olhos que me lembravam de Sofia menina, e era isso que me salvava. Perceber que o afeto que se perde em um vínculo pode renascer em outro. Com o tempo, Sofia e eu paramos de trocar mensagens. Havia na nossa relação um terreno que foi deserto demais para semear algo novo. Ela me enviou um bilhete meses depois, pedindo desculpas por ter dito "você só dá despesa", e explicando que havia sido mãe e pai em muitos momentos, e que, por medo de perder-se, se tornara dura. Eu li, chorei. Coloquei o bilhete numa caixa de papelão junto com fotografias antigas. Respondi com honestidade. Agradeci as desculpas. Disse que eu a perdoava por palavras que doeram, mas que tinha que cuidar de mim agora. Não era o perdão. Apaixonado que muitas histórias pedem, mas era sincero. A reviravolta final talvez não seja a que público espera. Sofia não foi presa. Nem eu recuperei todo o dinheiro que fora digressivamente movimentado. A reviravolta foi interna. Aprendi que proteger-se também é uma arte da alma. Ao alterar o testamento, ao nomear alguém de confiança, eu havia feito mais do que uma medida legal. Havia me permitido reencontrar limites que eu não sabia que podia desenhar. E num país onde laços familiares muitas vezes se confundem com obrigação eterna, minha decisão soou como heresia para alguns e como salvação para mim. Hoje, o centro tem uma placa pequena com o meu nome como doadora. Não, divulguei, pois não gosto de holofotes. Fiz para que outras crianças pudessem ter chance de aprender. Lúcia cuida de tudo com um zelo que me comove. João Pedro vai ao reforço e faz desenhos que eu guardo em uma caixa. E Sofia? Sigo amando com um amor complicado de quem sabe que amor não é propriedade. Às vezes penso nela, no rosto fechado dela, e desejo que, com o tempo, ela encontre paz para lidar com suas feridas sem machucar quem lhe trouxe ao mundo. Se chegou até aqui, obrigado por ouvir. Se essa história ressoou, deixe um comentário. Já disse que leio tudo. Compartilhe se acha que alguém próximo precisa ouvir que proteger-se também é um ato de amor. A lição que me ficou. Maternidade não é sinônimo de autossacrifício, até a exaustão. Ser mãe é também ensinar pelo exemplo, inclusive demonstrando que estabelecer limites é um gesto de amor próprio. E por mais que doa, há momentos em que escolher-se é a forma mais pura de cuidar dos que amamos, porque só assim deixamos um legado que não será cobrado à conta da nossa dignidade.